O que você aprendeu na escola primária que acabou sendo uma mentira quando você chegou à idade adulta? Que eu não posso usar minhas anotações na vida. O que isso significa? Sequer, eu estou sempre olhando para minhas anotações quando faço meu trabalho. Meus testes de vida mais realistas para os testes de vida reais eram notas abertas, livro aberto, qualquer coisa aberta, mas desenhados propositalmente para que houvesse mais problemas do que os que você poderia terminar no tempo previsto. Se você estivesse dando voltas em busca de uma fórmula que você sabe que existe, mas não sabe onde ela está. Eu tinha um profissional que dizia: você pode usar qualquer coisa que você possa levar para a sala, exceto um telefone celular ou outra pessoa. Você não trouxe o roteador Wi-Fi para dentro da sala, então você não pode usar isso. Eu tinha outro profissional onde o exame estava em um computador com conexão à internet. Ela se importava que estivéssemos procurando coisas. Não, a internet não vai te ajudar se você não souber o que está fazendo. Que rachar os dedos lhe dá artrite. Para nós, minha mãe costumava dizer, até agora para minha irmãzinha, que isso faria seus nós dos dedos ficarem maiores do que o normal. Tivemos um professor que nos disse que só tínhamos tantos usos antes que nossas cordas vocais parassem de funcionar, de modo que desperdiçar pequenas conversas durante a aula nos faria ficar mudos na casa dos 30. Que todos os meus professores do colegial e meus professores uma vez que eu chegasse à faculdade exigiriam cursivo. Se eu tentasse entregar a um de meus professores um papel escrito todo em cursivo, tenho quase certeza de que eles me matariam na hora. Aparentemente, só tenho uma cesta no inverno e não tiro uma mega cesta de 3 meses. Eu pensava que eles dormiam por um longo tempo. Meus professores malucos me disseram que hibernam durante todo o inverno, como se estivessem em coma. E depois desenterrei acidentalmente um sapo frio morto. E percebi que o sapo estava dormindo e o acordei. Depois vi literalmente um urso caminhando pelo quintal no inverno, e eu estava como WTF. Pensei que eles estavam apoios para ser sonhoso. Que não desliza no colegial, especialmente com as datas de vencimento. Meus professores sempre me disseram que no ensino médio, se você se atrasasse em uma tarefa, os professores não a aceitariam. E de quat teacher-se ao gotbut my teacher all except an assignment from the start of the semester as long as you completed it. Em minha escola secundária, as datas de vencimento eram na verdade bastante rígidas, mas na universidade é quase razoável demais. Na minha universidade, pelo menos você recebe 10% de desconto por dia de atraso. Tive trabalhos em grupo que submetemos intencionalmente com atraso porque sabíamos que podíamos obter mais de 10% de melhoria de nota. Que o sangue é azul antes de tocar o ar. Também me ensinaram esta. Nos ensinaram que se você enfiasse seu braço em um saco plástico e cortasse sua veia, o sangue correria azul. Eu literalmente não tenho ideia de como ou por que nos ensinaram este aqui. Os trapaceiros nunca vencem no final. Somente pessoas boas são bem-sucedidas. Tudo mentira. Se você tocar num pato bebê, a mãe o rejeitará. Sim, os patos realmente não se importam. Já vi 2 mamães patos se cruzarem e trocarem sem saber uns poucos bebês um com o outro. Você não terá sempre uma calculadora no bolso. Nem mesmo há muito tempo, os telefones inteligentes já eram uma coisa. Mesmo antes dos telefones inteligentes, se seu trabalho envolvesse matemática, você teria absolutamente uma calculadora disponível. Que ser astronauta é muito mais difícil do que vendê-lo como uma carreira palpável. Cada geração desde o início da corrida espacial pensou que a geração seguinte teria muito mais pessoas vivendo e trabalhando no espaço. Se você dissesse a alguém em 1970 que em 2022 ninguém teria ido à Lua em 50 anos, eles não acreditariam em você. Que eu nunca deveria enfrentar um valentão. Que eu deveria parar de reagir para que eles se aborrecessem e me deixassem em paz. Que se eu alguma vez lutasse, eu seria suspenso para que não valesse a pena. Não se preocupe. Toda vez que fui pedir ajuda aos professores, me disseram que precisava compartilhar meu almoço para que não fosse roubado. Precisava ser mais tolerante e compreensivo porque a garota que me atacou estava na equipe de torcida, etc. Então isso não me deu alguns problemas duradouros com conflitos. No Penopenope, isso me foi dito até o ensino médio. Nunca acreditei e me defendi mesmo quando o diretor se envolveu. Você não pode se defender. Não faça isso. Mal. Que monte de merda. Lutar contra um valentão fazendo com que não seja certo que eles escaparão ilesos é a única maneira de detê-los temporariamente. Eles farão o cálculo de risco, recompensa inconsciente em sua cabeça e pensarão da última vez que fiz isso, ainda ganhei.
mas tive alguns hematomas. Talvez eu escolha um alvo mais fácil por um tempo. Cara que eu conhecia no colegial só parou de perseguir quando alguém lhe deu um traumatismo craniano ao atingi-lo por trás com um meio tijolo depois que ele e seus companheiros chutaram o irmão do cara no chão até ele ficar inconsciente. Essas duas crianças foram enviadas para outra escola. E o agressor apareceu por mais 3 dias do resto do ano letivo, com um ajudante. Não posso tolerar isso, mas também não posso condená-lo. Aprendi no jardim de infância que os pinguins imperadores eram da mesma altura que nós. Verdade na época. Mas à medida que crescia, ainda pensava que eles ainda eram da mesma altura que eu. Então, como adolescente, fiquei surpreso quando vi pinguins no zoológico que tinham apenas 3 a 4 pés ou mais, e não minha altura. Realismo. Reciclagem do plástico como uma forma eficaz de ajudar a salvar o meio ambiente. Acontece que toda a campanha foi iniciada pela indústria petrolífera como uma forma de fazer as pessoas se sentirem melhor na compra de plástico, sabendo o tempo todo que nunca houve nenhuma infraestrutura para separar e limpar os plásticos de forma viável. Então eles acabam sendo jogados no aterro sanitário com tudo mais. Espero que isso mude à medida que as empresas menores começarem a adotar melhores práticas. Mas a grande maioria delas está fazendo a mesma lavagem verde em nome da criação de uma cultura ambiental positiva, enquanto na verdade não está fazendo nada para ajudar. Como alguém que realmente saltou para o ambientalismo e a conservação, foi de partir o coração aprender sobre isso. Tenho esperança de que possamos fazer melhores avanços em plásticos biodegradáveis, uma vez que o plástico oceânico é projetado para triplicar até 2040, ao nosso ritmo atual. O alumínio é muito reciclável. Porque fazer alumínio novo a partir de bauxita requer muita energia. Derreter latas de alumínio e fazer alumínio novo a partir delas é solidamente mais barato do que fazer alumínio novo. O vidro é muito reutilizável, se você não quebrá-lo. Uma garrafa de vidro pode ser limpa e reutilizada por tempo indeterminado. Pergunte a qualquer cervejaria quantos growlers eles reabastecem. Reciclar vidro não é tão eficiente quanto reutilizá-lo sem derretê-lo. O plástico não é realmente muito reciclável. Ele só pode ser transformado em formas mais sujas de plástico. Assim, garrafas de plástico podem ser transformadas em um banco de parque, mas um banco de parque gasto não pode ser transformado em garrafas. Em vez disso, ele é transformado em microplásticos ambientais à medida que vai se desgastando. Foi-nos ensinado que o ornitorrinco foi extinto, não ameaçadas. Não quase extintas, apenas extinto. Imagine minha surpresa quando descubro a internet. Também, por qualquer motivo, nos foi ensinado que o granito era uma rocha metamórfica. Estou cursando geologia universitária e isso me mostrou que toda a educação anterior à faculdade é obsoleta. Que o seu apêndice é inútil, embora cause mais dano do que bem se for infectado. Acredita-se que protege a boa bateria em seu intestino, que os dentes falsos de George Washington eram feitos de madeira. Não. Eles eram dentes verdadeiros de escravos, o que é simplesmente horrível. Que sua língua tem zonas gustativas. TBH. Eu nunca acreditei nisso, mesmo na escola primária, porque não fazia sentido. Quero dizer, tecnicamente não é falso, mas a quantidade de vezes que as escolas passaram nos ensinando a parar, largar e rolar para apagar as chamas me fez acreditar que estar em chamas seria um problema muito mais frequente em minha vida do que jamais foi. A razão é que funciona. Está incrivelmente enraizado na cabeça das crianças em idade escolar há décadas a ponto de ser uma ação subconsciente que as pessoas tomam sem sequer pensar. O mesmo que verificar uma porta em busca de calor com a palma da mão e ficar baixo da fumaça. Claro, a rede é muito maior do que o grupo que precisará dela em suas vidas, mas os resultados justificam-na. Minha professora de física me disse para nunca procurar arte, porque seu pai era um artista, e aparentemente eles cresceram pobres e ocasionalmente comiam comida de cachorro. Ela fez questão de chamar minhas perseguições artísticas durante as aulas e chamá-las de escolhas de vida insensatas. Acabei perseguindo-a de qualquer forma. Ganho muito dinheiro como designer. Plutão costumava ser um planeta. Então não era. E agora é um planeta anão.